Olá a todos da nossa comunidade acadêmica aqui do Instituto Federal e todo mundo que é de fora, de outras instituições, professores, gestores da educação, que também estão interessados neste tema. O que eu vou trazer aqui hoje é uma possibilidade de inserção da curricularização dentro do componente curricular, ou seja, dentro de uma disciplina. Eu acredito profundamente que essa curricularização pode nos fazer dar um salto de qualidade com relação as metodologias que utilizamos na relação com os estudantes, na relação instituição de ensino e sociedade. Eu creio que a curricularização ela está trazendo para nós essa possibilidade de maior diálogo, maior comunicação entre a sala de aula e o mundo e, portanto, de potencializar o aprendizado de todos. O contexto que eu estou trazendo aqui, este exemplo prático, é de uma disciplina chamada Consultoria em Turismo, no curso superior de turismo aqui do Instituto Federal, e eu já a desenvolvo há muitos e muitos anos. Quando, alguns poucos anos atrás, surgiu a resolução da curricularização da extensão e o termo começou a ser mais amplamente debatido, eu fui entender um pouco mais do termo, do que significava, e percebi que dentro do curso de turismo e de vários outros cursos do Brasil, a curricularização ela já é feita e ela já é bastante comum. Na minha experiência, eu já desenvolvo no mínimo há uns 10 anos, mas claro, existe toda uma curva de aprendizado para chegar nesta metodologia que eu aplico hoje. E ela não necessariamente está pronta e definitiva. A cada semestre eu a melhoro um pouquinho. Então, dentro deste contexto do curso superior de turismo, tem uma disciplina lá no nosso último semestre que trata de consultoria e turismo e ela é bastante adequada para a curricularização. E o que eu vou trazer aqui hoje é esse exemplo prático de como eu desenvolvo um semestre com a turma com relação a este tema. Bom, por que curricularizar? Eu acho que o primeiro ponto, já disse rapidamente, mas é integrar a teoria à prática. Nossos alunos, há muito tempo, eles nos demandam que um curso superior ele precisa ser mais prático, ele precisa ser mais aterrizado assim no cotidiano, né? Às vezes, no afã de dar os melhores conceitos, mais complexos, a gente traz teorias às vezes muito aéreas, muito distantes do cotidiano dos nossos estudantes, e isso faz com que a gente perca um pouquinho eles, com que a gente, professor, a gente fica um pouco distanciado dos estudantes e, portanto, que o aprendizado seja menor. E na medida que a gente traz o trabalho prático conectado à teoria, a gente cresce muito em aprendizado e isso é evidente no depoimento dos estudantes. Um segundo ponto é que é muito importante que a sala de aula ela seja porosa, ou seja, ela seja comunicante com o mundo. Sala de aula ela é cinza, quadrada, chata, mal cheirosa, em comparação ao mundo lá fora, onde as coisas acontecem, de sons, texturas e músicas e invenções e culturas e viagens e filmes e as coisas que acontecem na praça, os amigos, as empresas que funcionam e inovam. Ou seja, se a gente não transformar a sala de aula também num lugar que tenha maior comunicação com esse mundo, a melhor sala de aula, afinal de contas, é o próprio mundo, desde que, claro, a gente cumpra aqueles objetivos, né? Existem objetivos teóricos, práticos, mas o principal é que o estudante dê um salto de aprendizagem naquela área específica que está se propondo a disciplina ou componente curricular. Ou seja, a instituição de ensino ela pode estar mais perto da comunidade, ouvindo mais a comunidade, aprendendo com a comunidade e ensinando a comunidade. Tudo que é desenvolvido no âmbito da instituição de ensino, como o IFMT, como, por exemplo, pesquisas, tecnologias, práticas, tudo isso pode e deve contribuir para a transformação para a comunidade. E no nosso caso de uma instituição pública, isso precisa ser ainda mais reforçado, porque, digamos que o povo brasileiro, através do Estado, isso nos escolheu para aplicar uma quantidade razoável de recursos para que a gente entregasse uma educação
de qualidade e o aluno pudesse estudar de forma gratuita, e a gente consegue fazer com bastante qualidade, e esse é um compromisso que a gente tem que ter. Ao mesmo tempo, é interessante que, a partir desse investimento, a gente seja capaz de devolver para a nossa comunidade. Então, o estudante que pode usufruir desse direito, que é a educação pública, no caso aqui do superior, é interessante que ele possa devolver para a comunidade. Ou seja, a curricularização tem esse aspecto também de, além de aprender com a comunidade, de ensinar a comunidade e transformar o mundo, né? Bom, e um terceiro ponto, eu poderia começar desse, que é a resolução que obriga os cursos superiores a terem 10% da sua carga horária total de curricularização. Quando chegou a resolução, quando ela pousou no dia a dia das instituições de ensino, a reação, como eu percebi da maioria dos colegas, foi: poxa, mas obrigado, uma lei, uma resolução de cima para baixo, agora a gente tem que mudar os PPCs, tem que mudar o nosso cotidiano na sala de aula, mudar nossas metodologias, e eu vi uma tendência da reação ser um pouco mais negativa. Claro, da forma como o processo foi feito, e chegando dessa forma às instituições, pode gerar esse primeiro impacto, né? Mas entendo, prefiro abordar a curricularização, o porquê, a importância dela, pelos dois primeiros motivos que eu trouxe aqui atrás. Mas, claro, o terceiro é muito importante, que todos façam e façam bem feito. Acho que o desafio agora é inventar e reinventar mil formas de curricularização da extensão, mas que ela seja efetiva, que ela não seja só para de fachada, ou seja, né, só um fingimento. Ela tem que ser efetiva, e eu tenho certeza que a vida dos estudantes vai melhorar muito, eles vão aprender muito mais. Bom, chegando aqui então a disciplina de consultoria em turismo, e eu vou explicar como é que ela funciona. Isso porque ela mudou muito ao longo dos anos, tá? Hoje eu prefiro trabalhar com restaurantes. O curso superior de turismo, ele é para formar gestores na grande área do turismo, que envolve desde hotelaria, envolve a área da gastronomia, envolve os eventos, envolve a gestão pública, né, as prefeituras, os estados, as secretarias, envolve a gestão de projetos, a gestão de unidades de conservação, ou seja, é um curso para formar gestor. É um curso de administração aplicada a esse universo do turismo, que é bastante complexo. Um gestor da hotelaria, ele tem alguma semelhança com um gestor da área da gestão pública em turismo, mas tem bastante coisas diferentes. Mas o que une o turismólogo, vamos dizer assim, os turismólogos que trabalham nas mais variadas áreas, é essa competência em gestão, que é fundamental em todas elas. Então, ao longo dos anos, uma época eu deixava livre, o aluno escolhia se ele queria, por exemplo, escolher um hotel, uma pousada, uma empresa de eventos. E aí o que eu notava? Quando o estudante escolhia uma empresa muito grande, ele não conseguia desenvolver bem e ficava muito teórico, porque ele não tem acesso a um grande hotel, aos gestores do grande hotel, ele não consegue, a partir desse tempo em sala de aula, entender o tamanho dos desafios, às vezes ele nunca trabalhou num hotel, então ficava muito teórico. Um certo semestre também, a pedido dos alunos, a gente focou em uma área específica, que era, no caso, era na época das paleterias, todos os colegas, alguém sugeriu, todos os colegas fizeram sobre paleterias. E aí o que aconteceu? Alguns fizeram sobre esse carrinho que está parado na esquina, vendendo picolé, paletas, etc. E só que o trabalho de muita gente ficou muito simplista, ficou muito simples, porque às vezes não tinha como não tinha como aprofundar muito, imagina fazer do açaí na esquina. Então, ao longo dos anos eu fui percebendo que, embora muitos estudantes da área de turismo ainda não tenham a oportunidade de viajar, de ter grandes experiências, de ter trabalhado em grandes empresas e grandes projetos, todos eles já comeram, sejam no já foram a restaurantes diversos, seja na padaria, seja no self-service, seja às vezes num baguncinha, num cachorro quente, ou às vezes num restaurante mais
mais refinado, mas em geral todos já tiveram experiência. E quando você vai fazer uma consultoria, que é a capacidade de entender aquele ambiente ali, aquela organização e resolver problemas, no caso da iniciativa privada, de resolver problemas, gerar mais lucro, ter mais clientes, e no caso das organizações públicas, é de compreender aquele espaço, aquela cidade e gerar soluções que transformem a experiência dos turistas ali mais interessante e, ao mesmo tempo, melhor para a comunidade que os recebe. Ou seja, tendo vivido a experiência já de ter ido em vários restaurantes, é mais fácil, porque se você já foi a vários espetinhos diferentes, você já conheceu vários banheiros diferentes. Você sabe que um é limpinho, que o outro os azulejos estão sujos, o outro é mal cheiroso, o outro é localizado perto da cozinha. Ou seja, quando você tem referências como usuário, é claro que no curso de turismo, por ser um componente curricular que já está no final, eles já tiveram muitos componentes curriculares sobre várias áreas de gestão, de finanças, de marketing, de gestão de projetos e várias áreas, desde as agências de viagem, as empresas dos aeroportos, as empresas de eventos, ou seja, eles já estão preparados também academicamente, teoricamente, digamos, para fazer essa consultoria. Mas aí eu fechei em restaurante porque eles tinham mais vivência. E aí eu acabei botando uma regra. Não poderia ser nem um restaurante muito grande, de 20, 30 mesas, porque senão o trabalho fica muito teórico, e não poderia nem ser um restaurante sem mesa. Sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, teria que ter um conjunto pequenos de mesa. E o dono tem que autorizar. Nesse processo de autorização, é o estudante que busca o restaurante, pode ser perto da casa dele, pode ser o da família, pode ser de algum lugar que ele almoça com frequência, mas ele tem que fazer o convite para o dono do restaurante ou o gestor do restaurante, que tem que aceitar oficialmente. Eu faço parte desse processo também, às vezes eu mando uma carta convite, deixo meu telefone, ligo, explico que ali essa consultoria vai ter confidencialidade e que é um processo acadêmico, mas que tem uma orientação do professor e que aquilo vai ser tratado da forma mais séria possível. Então, aqui estão as etapas. Primeira etapa, a escolha do restaurante. A segunda etapa, cada estudante faz a entrevista com o gestor do restaurante. Ah, isso é importante. Eu já fiz também em vários tamanhos de grupos diferentes, e grupo de 4, 5 estudantes pode funcionar legal se eles trabalham bem. Duplas pode funcionar legal também. Hoje eu tenho feito individual, porque eles precisam sentir a experiência e a responsabilidade de fazer uma consultoria. E é muito interessante quando ele chega ao final desse componente curricular, que ele pode dizer, eu já fiz uma consultoria, eu já tenho essa experiência prática de ir, observar, entender os problemas possíveis, pesquisar soluções. Para o estudante é muito interessante. Vamos imaginar no curso de engenharia civil ou de arquitetura, aquele estudante que se formou e eventualmente conseguiu já construir uma casa dentro do curso. Como se aquilo ali, por exemplo, pode ser um processo de curricularização também, um curso desse, escolher uma casa da comunidade, uma família, ir lá e construir a casa efetivamente. Imagina o tamanho do aprendizado. Isso acontece. Na pedagogia Waldorf, no terceiro ano, quando eles estão com 9, 10 anos de idade, eles constroem uma casinha, uma pequena casa dentro da escola, tá? Eles pesquisam os materiais, as formas tradicionais, as formas inovadoras e constroem uma casa. Já participei desse processo também no ano que foi feito lá, que eu auxiliei. Eles fizeram uma casinha com telhado de grama para medir o conforto térmico e a temperatura. Bom, então imagina o potencial do estudante viver isso. Então, hoje em dia eu faço individualmente. E aí o estudante, o primeiro passo é fazer uma entrevista com o gestor. Mas aí, primeiro, a gente constrói esse roteiro de entrevista. Então, perceba que poderia ser uma aula que a gente estivesse curricularizando a pesquisa. Porque o mesmo pode ser feito com pesquisa, e, aliás, isso acontece em muitas salas de aula, em muitos países, né? Ou seja, aquele grupo, durante aquele 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, ou o semestre todo, desenvolve uma pesquisa como metodologia
de sala de aula como prática educativa mesmo, que também é muito interessante. E aí a gente constrói um roteiro de entrevistas, e aí os alunos vão e fazem a primeira entrevista com o gestor para entender um pouco de como começou, dos desafios, do dia a dia, do que ele sente falta, de quais competências ele tem, quais competências ele precisa desenvolver. Um segundo momento, os estudantes fazem um diagnóstico, e aí entendem quais são os pontos fortes, quais são os problemas que o restaurante enfrenta, né? E aí, a partir desse diagnóstico, uma análise SWOT também. Num terceiro momento, terceiro esse, né? Num quarto momento, é a gestão financeira, que no caso de uma consultoria privada é o coração da consultoria, porque no final de contas os donos, os empreendedores que te contratam, eles não querem apenas um conjunto de opiniões de um profissional, não pode ser nunca um conjunto de achismo, né? Não pode ser a sua opinião, o tipo de restaurante que eu gosto. No fundo, ele está querendo resolver problema, ganhar mais dinheiro, ter mais cliente. Então, a parte financeira é o coração. Não adianta, se você não conhecer quanto ganha, quantos pratos vendem, vai ser difícil você dizer, aquele restaurante é quente e, portanto, eu vou propor ar-condicionado. Porque você não sabe se o restaurante aguenta nem pagar o investimento do ar-condicionado e nem se ele recuperaria, se o valor do peso na balança teria que aumentar, quanto teria que aumentar no caso da instalação do ar-condicionado, vamos dizer assim. Então, a parte financeira é o coração. No caso de consultoria para órgão público, é também muito importante, mas aí funciona um pouquinho diferente. Neste caso, a gente faz sempre a iniciativa privada, que é o caso dos restaurantes. Etapa 5 é a consultoria em si, ou seja, depois de entender todos os problemas do restaurante, o aluno vai tanto na teoria, quem já fez lá atrás, e a teoria aponta formas diferentes de organizar uma equipe, formas diferentes de layout de cozinha, e aí a partir da teoria, a partir de exemplos, o aluno propõe as soluções e bota o preço, que é muito importante, que está conectado à etapa anterior. E, por fim, vai ao restaurante numa nova reunião com o gestor para devolver. E ao longo do semestre a gente escolhe, de repente a turma tem 15 estudantes, tem 20, 25, a gente escolhe alguns restaurantes para ir fazer uma aula em loco. Mas como é que funciona a metodologia mesmo, o dia a dia em sala de aula? Perceba que o aluno precisa fazer 4 grandes visitas. E aí é uma questão que eu preciso trazer, que é muito importante, que é uma dificuldade grande que eu já tive ao longo dos anos e que eu ainda tenho. É uma mudança de cultura também do estudante, né? Mais adiante eu vou falar um pouquinho da perspectiva teórica dessa abordagem de educação, dessa metodologia, mas eu deixei essa parte teórica mais para frente, para primeiro a gente vir na prática. Agora, o aluno, nessa sala de aula tradicional, ele é mais convidado a ser mais calado, a ser ouvinte, a ser um memorizador, um repetidor de informações, ou seja, uma educação mais passiva, mais centrada no professor. Então, muitos alunos estão acostumados a sentar na cadeira, alguns são mais atentos, outros menos, mas sentar na cadeira e normalmente resolver na semana de prova, ou que é no meio do semestre, ou no final do semestre, ele acha que ele resolve tudo lá na frente. E eu tenho que fazer um trabalho de sensibilização muito grande no começo, para mostrar para eles que eles têm que fazer 4 visitas no restaurante, e uma depende da outra, a qualidade da consultoria como um todo depende de cada uma das visitas, ou seja, a entrevista com o gestor, o diagnóstico, a parte financeira, e depois a consultoria em si. Que ele tem que fazer, essas visitas são distribuídas ao longo do semestre e preparadas, há uma preparação em sala de aula, e ele precisa ir fazer, e a data de entrega é muito importante, que ele faça a primeira visita, vamos imaginar que ao final do primeiro mês, a segunda visita ao final do segundo mês, e assim por diante, que ele não vai resolver no final. É comum. O aluno, depois de ouvir isso tudo, depois de ir passando aula a aula, de repente no meio ele viu que ele não, a consultoria dele não engrenou, ele não se movimentou ainda, porque ele está numa cultura mais antiga de sala de aula, e ele fala,
pessoal, quando que é a prova final? E aí eu preciso dizer a ele, ó, não tem prova final assim como combinado. A disciplina, você precisa desenvolver uma consultoria que demanda as 4 etapas, então se você quiser tentar fazer tudo nas 2 últimas semanas, tudo bem. Acho que você vai ter muita dificuldade, que você vai ter que ir no restaurante 4 vezes, acho que vai ser muito difícil dada a complexidade das etapas, mas você pode tentar da mesma forma. Bom, então essa questão cultural do estudante é muito importante. Então, das 4 visitas, olha, a gente precisa fazer 4 aulas preparatórias, né? Como eu disse, para entrevista com o gestor, em sala de aula, a gente prepara uma metodologia, um roteiro de entrevistas, e a gente prepara em grupo. E aí todo mundo vai mais ou menos com aquele roteiro e cada um pode fazer uma adaptação ou outra naquele roteiro, naquela entrevista. Bom, na aula de diagnóstico, a mesma coisa, a gente faz um grande diagnóstico coletivo de todos os problemas de restaurante, eles vão trazendo reportagens, experiências deles, a gente constrói um quadro coletivo de todos os problemas. Ou seja, quando eles vão para o restaurante, eles vão com uma leitura mais crítica, mais aguçada, com um repertório de problemas que eles podem localizar no restaurante. Depois dessas visitas, eles vêm para a sala de aula e compartilham. É a época de entregar, e aí que já vale nota, etc., mas é a época de entregar o resultado. Mas não é só isso. Quando um colega compartilha os problemas do seu restaurante, o outro colega pode ajudar a resolver, pode aprender com esses problemas, pode sugerir suas sugestões, ou seja, ela é individual, mas ela é um processo também coletivo muito rico de aprendizado. Isso é muito importante, esse momento do retorno. Então, a gente vai, ao longo do semestre, a gente vai entremeando teoria, né? Teoria, seja da administração, aplicada ao restaurante, casos de sucesso, temas específicos, como sustentabilidade de restaurante e muitas outras questões. Então, a gente faz, em geral, 4 grandes debates sobre conceitos, sobre teoria, e geralmente a gente usa artigos científicos de qualidade. Perceba que nessa distribuição a gente já tem quase todo o semestre completo de aulas. E é um componente curricular que o estudante ele está ativo, ele está como protagonista, como coprotagonista do processo de aprendizagem. Não gosto muito dessa palavra protagonismo do estudante, porque pode levar a crer que o professor deixa de ter protagonismo, né? Mas não é bem assim. Por isso, mas eu falo um pouco ali na frente, mas gosto mais da palavra coprotagonismo, que é muito interessante, e aqueles estudantes que abraçam, que entendem a proposta, que é a maioria, porque eles estão demandando isso da gente há muitos anos, eles realmente crescem muito, é bastante interessante. Bom, aqui eu trago, agora já chegando um pouquinho aqui nos porquês da gente fazer isso, dessa metodologia, dessa forma de trabalhar, e o porquê eu trabalho com ela muito antes de ter resolução de curricularização, nem sabia que esse termo se aplicava, porque eu penso a educação nesse sentido, uma educação que parte da concepção de que a gente aprende no diálogo, a gente aprende uns com os outros, no caso da sala de aula, sobre a liderança do professor, do objetivo daquele componente curricular que está conectado a um currículo, mas a gente aprende uns com os outros, a gente aprende em colaboração, um ensinando o outro, a gente aprende a partir da autonomia do estudante, que é muito importante nesse processo, e aí a educação tradicional ela desenvolveu isso muito pouco. Nosso estudante, normalmente, ele é muito pouco autônomo, ele é muito condicionado às questões, digamos, aos reforços positivos, né? Vem na aula que você ganha chamada, faz a atividade no caderninho que ganha estrelinha, vem fazer a prova que ganha nota, e a partir desses reforços positivos e das punições, ou seja, essa pedagogia tradicional, ela comete um erro, na minha compreensão, de pegar uma coisa que é a mais importante que o ser humano tem, que ele nasce com ela, que é uma luz interior de vontade de aprender constantemente, de engolir o mundo, de ser curioso, enfim,
de viver o mundo, entender o mundo, né? E aí a pedagogia tradicional senta ele na cadeira e fala, olha, o tio, a tia lá na frente cuida do que você aprende, quando você aprende, como aprende, e a gente vai, às vezes, nós, professores, escolas, instituições de ensino, a gente vai abafando essa luz interior ao ponto do estudante chegar, quando a gente percebe que ele está totalmente é, domesticado, né, apassivado, ele fala, o que que eu ganho se eu fizer isso? Né? Quantos pontos vale? Quando você entrega um livro, ele vai na última página para ver o tamanho do sofrimento que vai ser aquela leitura. E aí a gente precisa desenvolver, acredito eu, uma nova pedagogia, uma nova abordagem e, claro, desenvolver uma nova cultura de sala de aula, e os alunos precisam também fazer essa transição. Então, autonomia é muito importante e capacidade crítica de ler o mundo, de transformar o mundo, de propor soluções, inovações, de entender os entrechoques do mundo. E é uma pedagogia que considere o estudante como um ser integral, um ser como um todo, que pensa, que sente, que age no mundo e, ao mesmo tempo, que seja capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, né? E aqui no Instituto Federal a gente tem uma tradição longa do aprender fazendo, né? Por a gente ter vindo das escolas técnicas, aprender a conviver, que é muito importante, a função primordial da educação, e aprender a ser também. Então, estou partindo dessa perspectiva de educação e partir dela para que a minha sala de aula fosse desta forma, organizada desta forma, mesmo antes da resolução da curricularização da extensão. Mas, de novo, a curricularização ela nos vem provocar mudanças e eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade interessante. Bom, o mundo, como diz o historiador Eric Hobsbawm, o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que havia mudado nos últimos 3 anos. E aí fica aqui a pergunta: como é que a sala de aula e os estudantes mudaram? Né? O que mudou no mundo desde a chegada do rádio, do cinema, depois da televisão, depois da internet? Como é que o mundo está hoje? E aí a sala de aula e as instituições de ensino, escola, universidades, estão bem semelhantes. Como diria o Cortella, ele diz, se um médico do século XVII entrasse numa escola do século XXI, desculpa, num hospital do século XXI, ele não ia entender quase nada. Procedimentos, exames, máquinas, tecnologias. Mas, se um professor do século XVII entrasse numa escola do século XXI, é provável que ele ia estranhar com uma coisinha ou outra, mas ia achar a escola ainda muito semelhante. Ou seja, passa no corredor aquele modelo de um professor falando, 40 alunos ouvindo, e é esse modelo que está em crise, porque o mundo mudou muito, os alunos mudaram muito, professores, como cidadãos, como pessoas, mudaram muito, mas a educação ainda está lentamente nesse processo. E vai passar e vai desaguar num conjunto de mudanças que tem a ver com a invenção da educação que nós queremos, tem a ver com eventualmente todos esses teóricos, esses pensadores da educação que a gente admira. O importante é fazer esse movimento. Aqui, rapidamente, a pirâmide do Glasser é só para mostrar como a gente aprende. Não necessariamente esses números são precisos, né? Acho que pesquisas bastante aprofundadas precisam ser feitas, mas a gente vê uma certa coerência neles. Percebe que da parte do amarelo, do laranja até o vermelho ali é uma educação mais passiva, em que o estudante está mais passivo, e ali para baixo, onde mais se aprende, é onde o estudante está mais ativo. Bom, aqui está uma breve comparação entre essa pedagogia tradicional e essa educação para o ser mais, no meu caso, numa perspectiva de Paulo Freire, numa perspectiva fenomenológica, numa perspectiva da escola nova, essa perspectiva do aprender também pela experiência, teoria entremeada à prática, aprender no mundo, com o mundo, aprender uns com os outros, sob a liderança de uma figura, que é o educador, do professor, que entende os objetivos maiores daquele componente curricular, daquele currículo, o perfil do egresso, e a partir da sua liderança consegue desenvolver esse trabalho com os estudantes. Basicamente, aqui uma provocação de um autor que eu gostaria de trazer, e ele traz na página 81. O aluno escuta na sala de aula a verborréia do seu professor.
Na página 54 ele fala: após terem recheado sua memória, lhe ensina tudo, exceto a se conhecer, a tirar proveito de si mesmo, a saber viver e a ser feliz. Na página 71 ele diz: a educação do humano tem início em seu nascimento. Antes do falar, antes de entender, ele já se instrui. A experiência precede as lições. Aqui ele está enfatizando a importância do aprender com as experiências. E aí, na página 74, é apenas por meio do movimento que aprendemos que existem coisas distintas de nós. E poderíamos pensar, olha, um grande educador, inovador, que acabou de publicar um artigo. Não, esse livro foi escrito em 1762 pelo Rousseau, que é um livro que é o Emílio, né, sobre a educação, da educação, que é um clássico da educação, e desde 1762 esse livro, então, está sendo debatido em algumas escolas, alguns bairros, alguns países, ele é referência, e depois dele, e de muitos outros pensadores e educadores, surgiu todo um movimento de transformação da educação, dessa sala de aula onde o estudante é passivo, um recebedor de informações, um memorizador, para uma sala de aula a partir do coprotagonismo do aluno junto com o professor, de conhecer o mundo, de fazer perguntas, de ter curiosidade, de aprender com as experiências, de aprender na comunidade e ensinar a comunidade, de transformar a própria comunidade, ou seja, a sala de aula pode ter uma outra perspectiva. E é o que chamam também de metodologia ativa. Muita gente diz que é modismo, metodologia ativa, muita gente confunde com jogos, com dinâmicas em sala de aula, alguns professores até fazem sátira, tiram sarro, no sentido, agora não precisa mais aprender aquele cálculo complexo, agora a questão é fazer joguinho, dinâmica, a sala de aula precisa ser mais lúdica, mais divertida. Esse não é o ponto central. O ponto central é esse de dar um salto de qualidade no aprendizado do estudante. É ler o mundo que está à volta, ver como é que a sala de aula pode existir em função desse mundo, do mundo que produz muita ciência, produz muita teoria, que as empresas inovam numa velocidade muito grande e que o conhecimento está espalhado na rede, em milhões de aulas dos melhores professores, das melhores universidades do mundo, e o professor passa a ser esse mediador do processo e mais do que mediador. Ao invés do professor ser alguém que está entretendo os alunos ali, que é um bom, como é que alguns estudantes dizem, ele passa bem o conteúdo, né? Ele ensina bem, como nessa perspectiva tradicional da educação, o professor um sujeito e os alunos objetos que recebem. O professor que ensina, os alunos que aprenderiam, digamos assim. E aí, usando essa compreensão de educação, a metáfora seria um professor, um músico, entretendo 40 ouvintes na plateia. E o que melhor seria professor seria o que mais entretém aqueles alunos, né? Aqui a gente está trazendo uma concepção diferente desse coprotagonismo entre alunos e professores. O professor se torna um maestro de 40 músicos. E esses 40 músicos, assim como numa orquestra, eles têm uma missão em conjunto, que é atingir determinado nível de aprendizado naquele componente curricular, naquele curso, para se tornar profissional, cidadão, ou seja, existe um objetivo mínimo individual para cada estudante e pode ser muito potencializado por aquele coletivo. Bom, é isso. Eu quis fazer essa dinâmica de primeiro mostrar um pouquinho como funciona a sala de aula. A cada semestre ela muda um pouco, é dinâmica, porque os alunos vão trazendo novidade, eu sigo aprendendo, embora eu já a realizo por mais de 10 anos, e isso não é invenção minha, isso é muito comum em vários tipos de curso, como turismo, como administração e vários outros. A gente tem, inclusive, na medicina, que já é uma metodologia muito mais que conecta teoria e prática, a necessidade das visitas ao hospital desde o início, depois a residência, né? Então, a gente já tem grandes experiências nessa área, só que elas, tirando talvez a medicina, elas nunca foram centrais nos currículos. E agora a gente está precisando trazer
para os componentes curriculares, para o currículo como um todo, de uma forma central, para dar um salto de qualidade, não para obedecer uma resolução somente, mas para que os alunos tenham um aprendizado mais potente. É isso. Espero ter contribuído com vocês. Podem colocar as perguntas aqui e a gente segue conversando. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.